Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós chegamos aí na lição de número 6 desse trimestre, estamos aí estudando sobre imagens, ilusões, tem muita coisa aí para a gente aprender ainda. Vamos dizer que a gente está na metade do caminho, né? Mas antes de nós começarmos aqui, eu já quero pedir para você, como eu sempre faço, para que você possa curtir, compartilhar esse estudo com outras pessoas. Vou te dar uma cota aí, 10 pessoas pelo menos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Eu tenho aqui uma listinha de algumas pessoas que estão sempre comentando a lição junto conosco, e a gente sempre fica aqui de mandar um abraço, né? Dolacildo, Lilian, o casal Edson e Sônia, Ademir Ortiz, temos também a Olívia, tem o Alex, tem o Paulo Prado, que está sempre com a gente, e tem a Helena, gente, do Alabama, Estados Unidos. Olha como está chegando longe as nossas lições, graças a você que compartilha. E você pode se inscrever no nosso canal também, para que toda vez que tiver vídeo novo, possa chegar a notificação aí para você. Se inscreva, ative o sininho, nos acompanhe também através das redes sociais, Adventistas Catanduva. Como sempre, eu não estou aqui sozinha. Mais uma vez, eu estou acompanhada aqui do meu lado esquerdo, do meu esposo. André, seja bem-vindo. Olá, minha esposa, olá, meus amigos. Que bom poder estar aqui mais uma vez para comentar essa lição maravilhosa. Já estamos aí praticamente na metade, né? Que Deus ele possa nos abençoar, que Deus possa abençoar vocês aí que acompanharão também. Que essa lição possa ser uma bênção para todos nós. Amém. Agora, do meu lado direito, eu tenho um estreante, chegou agora recentemente aqui na nossa cidade de Catanduva. Ele é um colaborador da nossa escola, da Escola Adventista de Catanduva. Ele é tesoureiro. Irmão Daniel, muito bem-vindo. Olá, como estão? Para mim é um grande privilégio participar desta lição, essa proposta diferente. Para mim é nova, mas é um prazer e agradeço o convite de vocês. E espero estar aqui colaborando, participando para que nós possamos compreender melhor a lição dessa semana. Amém, que bom. Vocês viram que ele tem um sotaque diferente, né? Gostoso da gente ouvir. O irmão Daniel vem de onde? Eu sou peruano. Peruano, olha lá. Temos aí uma participação muito especial aqui, né? E eu tenho certeza que a lição vai alcançar outros países mais uma vez. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa lição, eu vou pedir para o André fazer uma oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, né? Para que a gente possa compreender. Nosso grande e poderoso Deus, a nossa imensa gratidão pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, prontos para recapitularmos mais uma lição. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar aqueles que assistirão também, que todo esse assunto que será tratado aqui possa ser uma bênção para todos nós. É o que nós te pedimos e rogamos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da lição dessa semana é compreendendo o sacrifício. Eu acredito que é um assunto que muitas vezes a gente demora um pouco mais para compreender, principalmente quando nós não estudamos a palavra de Deus. Quando a gente chega na igreja ou começa a ter contato com o estudo, a gente começa a compreender, né? E aqui, eu gosto sempre de falar dessa ilustração, dessa imagem que tem na nossa lição. Se você está chegando agora no nosso canal, não tem a lição ainda, tenta providenciar Casa Publicadora, é o nosso guia de estudos, ali você vai poder acompanhar e você vai se encantar e vai querer ter sempre com você. O guia de estudos desse trimestre é esse aqui, ó. Alusões, imagens e símbolos. Estamos aí na 6ª lição, mas ainda dá tempo de você conseguir o seu. Ou baixa o aplicativo, tem várias formas de você estudar. A nossa lição, o nosso guia, ele traz aqui uma imagem, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, está bem cheio de anotações aqui a minha lição, mas tem aqui um cordeiro, tem aqui, eu entendo como um sangue que leva aqui a um coração, a luz e a vida. E vai falar muito aos nossos corações essa imagem, e vocês vão entender durante o decorrer da lição. O verso para memorizar. Irmão Daniel, o senhor poderia ler para nós? Sim. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E eu leio aqui na minha Bíblia. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro
e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu gostei da versão do irmão Daniel. Compraste gente de toda a tribo, ou seja, pela salvação de todos aqueles que nele crê. A gente vai entender melhor esse versículo aqui no decorrer da lição. A gente não vai se prender muito ao verso áureo agora, mas nós vamos compreendê-la aqui no meio da lição. A gente vai ficar bem claro o que é essa visão, né? Era João tendo uma visão, né? E ele está aqui agora descrevendo o que ele via. A gente vai entender melhor. Sacrifício. O sacrifício foi um método apontado por Deus para que o pecador se livrasse, né, do pecado e da culpa. Então, através do sacrifício, através do animalzinho que ele levava ali ao templo, os seus pecados eram transferidos agora, então, para aquele animal era sacrificado. É um assunto com bastante detalhes, nós não vamos conseguir entrar em detalhes tanto, né, porque vai ter que estudar sobre o santuário para que a gente compreenda melhor, mas a gente vai conseguir falar o máximo que a gente puder aqui. Então, era para isso o sacrifício, né? O sacrifício foi um método instituído por Deus para que, então, o pecador levasse ali até o templo animal e ali fosse transferido para ele. Mas por que Deus fez isso? Deus gostava de ver os animais morrendo? Era por prazer de ver o animal morrendo? Ou tinha um significado? Quem gostaria de comentar? Tem um significado profundo, né? O sacrifício, você vê que a figura ali, irmão Daniel, da introdução da lição, ela é fantástica. Ela faz a gente entender de uma forma bem didática sobre aquilo que o autor da lição vai trazer para nós. Quando a gente olha para a figura ali, a gente vê o cordeiro morto, o sangue dele serve como uma trilha, uma estrada que leva para o futuro. A cruz aponta para o futuro. Qual que é a importância, então, do sacrifício? O sacrifício que era feito ali, atrás dos animais, apontava o que aconteceria no futuro, na cruz do Calvário. Era uma forma didática e uma forma para que os homens também pudessem se agarrar. A gente vai estudar sobre isso também, né? Sim. Uma forma que o homem pudesse agarrar na esperança. Era a esperança para o futuro. Por isso que se matava os cordeiros, os animais. É importante perceber que quando Deus criou o mundo, Adão, Eva e os animais, tudo era perfeito, não existia morte. Mas por que entra a questão da morte? E por que isso tem que aparecer? Por que existe o sacrifício? Qual é o significado do cordeiro? O que traz tudo isso no contexto dessa história já lá em Gênesis? Porque assim, quando o pecado entra no mundo, que não estava programado, né? Deus não tinha programado que o mundo tivesse o pecado. Todavia, a escolha dos seres criados fizeram com que o pecado entrasse nesse mundo. Mas já existia um plano, que chama-se o plano da redenção. E por isso que vem o sacrifício, né? É morte? Sim, é triste. Diz que o Éden era perfeito, né? E então, de repente, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. E eles perceberam que tinham caído em pecado. E agora Jesus, Deus, né, ele vai atrás deles, então ele procura uma opção. E então ali entra a questão do sacrifício, porque o plano de redenção já existia. Já existia. Né? Mas como mostrar isso para as pessoas, para os seres humanos, como eles iriam compreender neste momento o que iria acontecer lá na frente? Então, talvez a morte da ovelha, o sacrifício, era um método didático que Deus usou nesse momento para demonstrar o que iria acontecer lá na frente. Era triste, como o irmão falou. Era uma coisa que a gente não podia aceitar, porque imagina a morte. Diz que ele ficou triste ao ver uma folha cair. Imagina ao ver o sacrifício do animal ali, né? E ali aconteceu então o primeiro sacrifício, porque para vesti-los ali de pele, um animal precisou
ser sacrificado, morrer, para Mesmo- que eles fossem vestidos. Mesmo porque Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Verdade. É a morte. Então, alguém deveria morrer. Eu fico imaginando, irmão Daniel, que quando Adão e Eva pecaram, que se esconderam, que Deus, o próprio Deus foi lá no jardim conversar com eles e confrontou eles, né? Por que vocês se esconderam? Ah, a gente ficou com vergonha. A gente sentiu medo, se escondeu. E aí Deus agora vai lá, sacrifica. Olha, o primeiro animal. E eu fico pensando como deve ter sido doloroso para Adão e Eva ver Sim. o animal que eles colocaram o nome, Sim. que eles estavam acostumados a conviver e ser morto por conta de uma consequência, por conta de uma De uma escolha, né? escolha que eles Errada, fizeram né? errada. Uma escolha errada. A gente já viu isso em lições passadas, né, que Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos com direito ao livre-arbítrio, onde cada um escolhe aquilo que quer, que cada escolha tem a sua consequência, né? Então, a consequência das escolhas ali de Adão e Eva foi a entrada da morte, né? Foi a entrada do pecado no mundo. Anos depois, agora João Batista ali batizava as pessoas, né? E agora, então, ele avista um homem que era Jesus, e aí ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até a vinda de Jesus, então, era necessário que houvesse ali o sacrifício de animais. Agora Jesus vem e ele, o Cordeiro perfeito, agora seria sacrificado por nós. A gente falou que a gente não vai conseguir todos os detalhes, mas o animal, para ser sacrificado, ele tinha algumas condições, né, irmão? Sim. O animal tinha que ser perfeito, ele não era para você chegar lá e pegar aquele animal que tinha uma deficiência, que estava magrinho, que estava doente, esse está doente, eu vou levar para o sacrifício. Não, era o melhor animal, era um animal completamente sem defeitos, né? Mas a gente também vai perceber aqui ao longo da lição que isso não era o suficiente para nos livrar da morte eterna. Era algo para que nos levasse realmente à reflexão do que viria a acontecer quando Jesus viesse aqui a esse mundo. E agora, então, chega Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu acho interessante, assim, por exemplo, todos os cristãos, até o momento, pelo histórico do sacrifício, do templo e tudo mais que acontecia, eles aguardavam o verdadeiro Salvador. Uhum. E isso a gente percebe em João 1:29, que está dentro do coração de João Batista, né? Porque quando ele vê Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala essas palavras. Então, ele traz, nesse momento, uma declaração aberta para as pessoas de que Jesus era o Cordeiro. Eu acho interessante isso. Quando eu ouço essa frase de João Batista, eu fico imaginando, irmão Daniel, justamente isso. Que ele ficou tão feliz quando ele viu o Cordeiro ali em pessoa, porque eles esperavam há muito tempo por isso. Mas por que outras pessoas não perceberam? Você vê a diferença, né? Havia alguma coisa dentro daqueles que estavam esperando. Sim. E eles percebiam quem era. Enquanto que outras pessoas que estavam lá, que também eram líderes de igreja, não perceberam. Não perceberam. Será que nós corremos esse risco? Com certeza. A gente sempre tem que trazer para nós a reflexão da lição. Será que nós corremos esse risco de estarmos com os nossos olhos fechados? Eu falo dos nossos olhos espirituais fechados, né? Sem estarmos enxergando quem é o verdadeiro Cordeiro, quem é o nosso Salvador de verdade. Então, para isso que nós estudamos a Bíblia, para a gente entender, para que nós não sejamos enganados, né? A verdade está contida na Bíblia e a gente precisa. João Batista tinha esse relacionamento. Acho que a própria Bíblia diz que não houve nenhum outro nascido de mulher, né, maior do que João. João tinha um íntimo relacionamento com Deus e por isso de pronto ele já enxergou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mais nós podemos falar sobre o sábado? Podemos passar para o domingo. Passamos? Podemos avançar. Então vamos avançar. No domingo, o título é o seguinte: é uma pergunta: sacrifícios inúteis
Agora, o povo estava ali fazendo aquilo a qual Deus havia dito que era para ser feito. Foi ali construído um templo com a ajuda do povo. Deus pediu, né? Deu as ordens de como seria feito esse templo, como seria esse sacrifício, tudo perfeitamente, né, certinho ali como deveria ser feito. Agora eles estavam fazendo esses sacrifícios, mas alguma coisa começou a dar errado. Porque a gente vê aqui em alguns textos, e aqui o nosso guia de estudos fala assim, ó, compare. Nós não vamos conseguir ler, mas anota para você ler aí na sua casa. Isaías, capítulo 1, os versos do 2 ao 15. Nossa, Deus dá um puxão de orelhas no povo. Dá um puxão de orelhas. Já Isaías 56 e Salmo 51, ele já vai te trazer o porquê. Por que que Deus estava puxando a orelha aqui, André, do povo? Infelizmente, aquele povo chegou num certo estágio da vida que eles já estavam sacrificando ali por sacrificar. E aí eu pergunto, será que nós também podemos correr o mesmo risco? Por exemplo, vamos trazer para os nossos dias. Eu venho à igreja, devolvo o dízimo, trago minhas ofertas, prego na igreja, canto. Será que de repente chega uma certa altura da minha jornada como cristão? Será que eu posso estar fazendo isso por estar fazendo? Qual é o intuito? Qual o intuito? Qual a intenção? Qual é a intenção? Aqui a gente percebe que o povo começou a sacrificar, mas eles não tinham o amor a Deus. Verdade. Eles não estavam guardando os mandamentos. Estavam simplesmente fazendo massacre de animais, vamos dizer, inútil, como diz aqui. Estava querendo aplacar a ira de Deus. Aplacar a de Deus, assim como faziam os pagãos, né? Com os seus deuses, né, irmão? Eu achei interessante essa parte, porque assim, quando a gente lê Isaías 1, do 2 a 15, e a mesma coisa Isaías 56, 6 e 7, nós percebemos que na época de Isaías, o povo de Israel se dirigia à presença de Deus e apresentava rituais. Eles faziam os rituais. Eles levavam os cordeiros, sacrificavam, Sim. pediam perdão, mas qual era o objetivo que levava eles a fazerem isso? Diz que eles apenas estavam tentando apaziguar a ira de Deus, ganhar um favor, e muitas vezes, como o irmão acabou de falar, muitas vezes nós viemos aqui à igreja, estudamos a nossa lição, oramos, participamos, mas qual é o objetivo que nos traz isso? Muitas vezes a gente faz apenas para apaziguar a nossa consciência. Isso. Nossa, eu sou um cristão, sou um adventista, eu preciso ir na igreja, eu preciso estudar. Imagina se eu não orar. Né? Então, o contexto de Isaías, quando fala do povo de Israel, era assim: eles faziam sacrifícios centrados neles mesmos. Né? E assim como Caim, e nós vamos entrar na questão de Caim daqui a pouco. Né? Então, porque eles estavam preocupados com eles não queriam obedecer a Deus, eles só queriam seguir os rituais. Eles queriam estar bem com a igreja. Sim. Né? Não, eu estou Eu tô fazendo tudo fazendo a minha certinho. parte, né? Eu tô fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, estou participando. Mas o intuito, desde o começo nós falamos aqui, que esse sacrifício, ele tinha um intuito, era apontar para quem? Sim, para Cristo. Era trazer reflexão, falar alguém que que não cometeu pecado, que é inocente, está morrendo pelo meu pecado. O animal inocente não havia feito nada, estava morrendo pelo meu pecado. Era para trazer o quê? Reflexão, contrição, arrependimento, transformação. Não era para que se tornasse algo banal, que fiz errado, vou matar o animal, fiz errado. Era isso que estava acontecendo. Né? Então, aqui os textos a seguir, aqui, Isaías 56 e Salmo 51, ele vem trazendo que nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos guardar os seus mandamentos, guardar o sábado. Ele fala sobre o sábado aqui. Fala que nós precisamos ter um espírito quebrantado. Um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Isso, o Salmo 51, 17 diz isso. Então, assim, era para trazer reflexão. E agora o Senhor é duro, ele fala assim: vocês acham que eu me alegro de ver esse sangue derramado? Isso não vai aplacar a minha ira. Eu quero transformação, eu quero que vocês me amem, é por amor, é para refletir, né? Então, bem dito aqui pelos irmãos, a gente precisa fazer as coisas para Deus por amor, com o nosso coração sincero e quebrantado. Errou,
pede perdão para Deus, mas tenha transformação na sua vida. Porque não adianta, só porque Deus é bom e perdoa todos os pecados, eu continuar pecando. É verdade. Esposa, irmão Daniel, ele até iniciou, né, sobre Caim e Abel, a diferença, né? Vamos comentar. Pois é, você vê que Deus ele pede uma coisa. E a gente pode até destrinchar aqui sobre essa situação. Sim. O que Deus pediu? Sacrifício. É o sacrifício de animais, que apontava para Jesus como Esse era o cordeiro. objetivo. Esse é o Verdade. verdadeiro sacrifício. E aí a gente vê a história de Caim e Abel. Abel, ele fez o quê? Que Deus pediu. Obediente, né? Caim já fez o contrário. Caim fez aquilo que era mais fácil para ele fazer. E os dois fizeram o sacrifício, né? Pois Os dois é, foram foi. se encontrar com Deus, Sim. os dois levaram as suas ofertas, mas por que uma foi aceita e a outra não? E o Caim não levou o melhor que tinha na Melhor, terra? sim, levou melhor. Mas era o que Deus havia pedido? Como a irmã falou, é uma questão de obediência. O que Deus tinha pedido? O sacrifício tinha que ser feito, sim. Tinha que ser trazer uma oferta, sim. Né? Mas qual era a oferta? Isso. O que ele tinha que trazer? Porque assim, a gente pode fazer o melhor para Deus, por isso que nossas melhores ações, o melhor do homem para Deus é um trapo de imundícia. Sim. Né? Não é verdade? Não diz ali no Antigo Testamento. Mas assim, o que Deus queria? Lá já no Jardim do Éden, ele já estava propondo, né, o futuro de quem iria morrer para salvar os pecados. Então, a ordem, a orientação era o quê? E eu tenho certeza de que Deus, pessoalmente, enquanto ainda conseguia falar com Adão e Eva e com os filhos, ele deu essas orientações. Olha, vai ser assim, assim, assim. Se nós vemos Gênesis 3,15, a gente percebe já o plano de salvação em ação, né? Mas o que acontece com Caim? É uma questão de obediência que a irmã fala. E isso acontece com a nossa vida. Se Deus diz que a gente não pode fazer uma coisa, eu não posso fazer. Não tem um jeitinho que a gente pode dar para a vida cristã. Não tem. Com Deus não é assim. Esposa, eu fiquei pensando nesse assunto, né, da oferta de Caim e Abel, trazendo para os nossos dias de hoje. É verdade. Porque hoje nós vivemos um emaranhado de religiões, né? Sim. Hoje a pessoa fala assim, mas tem um monte de religião e a gente não sabe qual que é a certa. As pessoas adequam a religião ao seu estilo de vida. É verdade. Não é? A pessoa fala assim, eu gosto de ouvir música de rock. Aí vai para uma religião que tem rock. Mas será que é isso que Deus está pedindo? Eu quero adequar a religião, eu não posso trabalhar no sábado. Eu quero trabalhar no sábado, domingo eu prefiro ficar em casa. Inverte o que Deus pede. Verdade. Elas vão adequando. Mas o que Deus pede? Qual que é a vontade de Deus? Hoje em dia nós temos religiões personalizadas, né? É verdade. Assim como a oferta de Caim aqui foi personalizada. Ele falou, não, Sim. o melhor é o que eu estou cultivando aqui. Ele era agricultor, né? Sim. E então o melhor é o que eu estou cultivando. Eu vou levar o melhor que eu tenho aqui. E ele levou. E era o melhor. Você está Pra levando o ele era o melhor para melhor. Deus. Aí, de repente, eu estou falando para alguém que eu levo o meu melhor, eu canto na minha igreja, eu faço. Mas você está onde Deus pede para que você esteja? Como você vai saber se você está fazendo o correto? Através da Bíblia. Não tem outro método para que você saiba qual é a vontade de Deus, se não for através da Bíblia. É assim diz o Senhor. Ali não muda nenhuma vírgula, nada. É o assim diz o Senhor. E eu, quando vim para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi isso que me atraiu. Porque eu vinha de outras religiões e eu pensava assim, meu, que confusão, mas que confusão que está acontecendo. E aí o pastor falou assim, se eu não te mostrar na Bíblia, não acredite. E eu, como sempre fui uma pessoa muito curiosa, falei assim, então vamos ver. E ele me mostrou e eu acreditei. Eu fui despertada. É só através do estudo da Bíblia que a gente consegue saber qual é a vontade de Deus. Então, essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira. É verdade. Com todo o carinho do mundo, eu te digo que é mentira. Não, isso e o pai da mentira, você sabe quem é Satanás, né? Então, mistura de um pouco de verdade com 90% de mentira. Então, a gente precisa estudar a Bíblia e entender, entregar aquilo que Deus tem pedido para nós, né? Aqui, vocês sabem o que aconteceu. Caim ali não foi aceita ali a oferta dele e ele se irou contra quem?
contra Contra o o próprio irmão, irmão. não? E matou o próprio irmão. Então, não fazer a vontade de Deus vai trazendo várias consequências, né? Você vai se... Terríveis. Vamos para a segunda ou algo mais sobre o domingo? O Tá tempo ótimo, tá voa. bom. Vamos para a segunda. Sangue de touros e de bodes. Aqui fala assim, ó, alguns criticam os sacrifícios, alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. Vocês concordam? É isso que nós falamos no início, né? Sim. A morte de um animal onde não existia morte foi uma coisa trágica, né? Um negócio terrível, né? Mas existe um objetivo nesse, porque nós temos que ver com a visão espiritual, né? Sim. E então aqui o sangue de touros e bodes realmente era uma coisa, imagino que era horrível, porque diz que durante o dia matavam muitos animais e era muito sangue derramado e eram momentos assim diários, né? E isso realmente Chocava. eu me chocaria particularmente, Muito, né? Principalmente, eu acredito para nós, né, que gostamos muito de animais, a gente fica Hoje o mundo imaginando, né? Hoje já é difícil, você imagina, né? Agora aqui a lição faz o seguinte: a ideia é justamente essa. Nós entendermos que era cruel e era injusto. A intenção é exatamente essa, porque a morte de Cristo também foi cruel e foi injusta. Ele não merecia, mas ele fez isso por amor. Além da morte de Cristo ser cruel e injusta, como o autor da lição quer falar para nós, o autor também quer mostrar que o pecado ele traz resultados cruéis, drásticos, como nós começamos no início da lição. Quando Adão e Eva pecou, se escondeu, e Deus teve que matar um cordeiro para vestir eles, eu imagino que ficou chocante para eles aquilo ali. Agora imagina hoje, nós vivemos no século XXI, hoje existe aí a proteção dos animais, né? Hoje com muita força. E imagina, nós temos 2 cachorros. Imagina Deus falar para mim, assim, André, você vai ter que sacrificar um dos seus cachorros para expiar o pecado. Imagina, para mim seria muito O erro que chocante. você cometeu agora, você Eu o animal cometi. vai. Seria muito chocante. Mas a didática de Deus era justamente essa: é mostrar para o ser humano o quão cruel é o pecado. As consequências do pecado são terríveis. A morte é terrível. Nós não nascemos para morrer. Nós somos feitos para viver eternamente. Deus fez a nós para vivermos eternamente. Agora imagina, você ter que se deparar, essa semana eu vi uma notícia de um jovem de 23 anos que morreu num acidente trágico. Nós tivemos aí o terremoto lá que matou milhares de pessoas. sim, Então, são coisas que chocam a gente. Por quê? Porque não é natural. Nós não nascemos para morrer. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para chorar. Nós nascemos para viver eternamente. Por isso que o pecado ele traz essa consequência. A lição aqui traz que os animais, lembra que a gente falou que é símbolos, imagens, né? Sim. Então aqui os animais eles eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório. Sacrifício expiatório é aquele sacrifício que é feito para reconciliar, né? Para te reconciliar com Deus. E os sacrifícios eles eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar a fé na obra do Messias. Então, esse era o verdadeiro intuito dos sacrifícios, né? Algo mais aqui sobre a segunda? Sim. E aí, quando João Batista ele olha para Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele atribui ali Jesus como o verdadeiro como um Cordeiro, cordeiro, né? Isso. ele ali estava. Por que ele ficou feliz? Porque finalmente cessaria aquela matança de animais. Porque o verdadeiro sacrifício estaria ali, estava ali diante dele. Bem lembrado, André, que no finalzinho da lição, né, diz o seguinte, que esse sacrifício tinha um papel importante Sim. dos animais, mas agora uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam o sentido. Por isso, então, que a partir do momento em que Jesus morre na cruz, então foi cessado o sacrifício de animais ali, né, e que aí muitas pessoas acabam usando de forma, né, para dizer que Jesus morreu na cruz para abolir algumas coisas, foi apenas o sacrifício dos animais ali, os rituais ali, né? Como diz, o tipo se encontra com um antítipo, né? Isso. Que
que durante muitos anos foi usado como uma metodologia de mostrar para as pessoas que um dia Jesus iria vir morrer. Uhum. Então, agora, quando Jesus morre, isso está em Marcos 15, 38, né? E o véu se rasgou de cima a baixo, não havia mais necessidade de sacrifício. Hoje não temos necessidade de fazer nenhum sacrifício. Olha que interessante, porque assim, a minha vida hoje, da minha salvação, é eu aceitar o sacrifício de Jesus, porque ele já morreu por mim. Então, a vida mudou completamente. Nesse sentido, sim. Mas o sacrifício principal que foi de Jesus, ele foi efetuado de uma maneira maravilhosa para nós. Então, hoje eu tenho a chance de ser salvo pela fé. Cabe a nós apenas aceitar, né? Tudo que poderia ser feito, foi feito. Foi feito por Jesus, que veio aqui, perfeito, passou sem pecado por onde muitas vezes nós caímos, mas Jesus não. Jesus foi perfeito e ali então foi o sacrifício perfeito. Então, a partir do momento do sacrifício perfeito, não havia mais a necessidade de continuar ali, né? Havendo então esses sacrifícios que anteriormente apontavam para Jesus, né? Por isso que quando Jesus morre lá na cruz, naquele exato momento o véu do templo se rasga isso. de alto a baixo. Não, já não Não precisava tem mais mais. necessidade. Tinha mais necessidade daquilo. Olha que foi fantástica, né? Por isso que a gente fala que não dá tempo de estudar tudo, porque quando a gente estuda sobre o santuário, a gente começa a entender o que, mas do que, de repente você está entrando agora em contato com essa lição e está falando, mas do que eles estão falando? Procura aí estudo sobre o santuário da Igreja Adventista. Você vai ver que o templo ele era dividido ali em algumas partes e havia um véu que separava o santo do lugar santíssimo. E esse véu ali era onde era aspergido ali, né? O sangue dos animais que eram sacrificados. Então, a partir do momento que Jesus morre, esse véu que fazia essa divisão, ele se rasga. Ou seja, não há mais a necessidade, né? Procura estudo sobre o santuário aí, você vai ficar encantado. Tem muitas coisas para a gente aprender. Terça-feira, o Cordeiro Pascal. O Cordeiro, Jesus é apontado como Cordeiro cerca de 30 vezes no No Apocalipse. Apocalipse. É muita coisa, né? E desde o início do plano da salvação, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Aí diz aqui novamente, comenta aqui sobre Abel, que Abel ofereceu as primeiras crias do seu rebanho, né? Antes de partirem do Egito para a terra prometida. Os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, com um cordeiro de um ano, né? E agora aqui, os textos que vêm abaixo no nosso guia, pergunta o seguinte, a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa. O que a Bíblia nos ensina? E por que Páscoa? Jesus morreu quando? Bem na Páscoa, né? Bem na festa da Páscoa. É verdade. E quando a gente estuda sobre o santuário, a questão dos animais ser sacrificados aponta como Jesus, como o sacrifício que viria no futuro, né? E quando a gente lê os textos aqui que está na lição, está em Êxodo 12, verso 1 a 11, Isaías 53, versos 7 e 8, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Aqui nós vemos que Jesus, ele veio como cordeiro da Páscoa e foi humilhado. Ele foi humilhado. Ele não simplesmente morreu, ele foi humilhado. Além de morrer, ainda foi humilhado para que nós pudéssemos viver eternamente. E eu fico olhando a história de Jesus, né? Jesus, ele desce do seu trono de graça, vem aqui entre nós, nasce como um bebê, convive conosco, é rejeitado, é humilhado, é morto, passou por tudo, por mim e por você. Tudo com uma forma de demonstração de amor por mim e por você. E quando a gente estuda sobre a história de Jesus, qual é a nossa resposta? A gente tem que ter alguma ação, né? Uma reação, melhor dizendo, né? Qual que é a nossa reação diante da história de Jesus? O verdadeiro Cordeiro. Irmão, a gente fica olhando para a história de Jesus, né? Para tudo que ele passou por nós. E
mesmo assim nos ama, mesmo assim ali na cruz ele falou, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Como nós precisamos melhorar, né? Como a gente precisa ter mais amor, mais compaixão pelo nosso próximo, perdoar, como nós precisamos ser perdoadores, né? Assim, sermos perdoadores, como Jesus foi com cada um de nós. É impossível estudarmos sobre Jesus na cruz, sobre tudo que ele passou, isso não tocar no nosso coração. Verdade. Porque ninguém é capaz de fazer um sacrifício como esse, né? Passar por isso, descer do seu trono de glória, como o André falou, ele é Deus, né? Ele não precisava, né? Deus podia simplesmente falar assim, Deus, quer saber? Eu criei, eu mesmo deixo esse povo para lá. Mas não, isso é amor puro. É amor puro, isso precisa mexer com a gente. Isso precisa mudar alguma coisa, despertar na gente e falar, eu estou no caminho errado, eu preciso conhecer mais sobre alguém que me ama tanto. Verdade. Eu fico dentro da lição aqui ainda, no plano da redenção, né? Na hora da escolha ali, de quem viria para morrer, não existia ninguém no universo que poderia morrer além de Jesus. Ninguém, anjo se ofereceu, ninguém se enquadrava ali no aspecto de Cristo, que era eu tenho um hino que eu gosto de cantar que chama a Escolha Perfeita. Jesus era a escolha perfeita, não tinha outro. E tanto que Apocalipse 13, verso 8 fala assim que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes de criar o ser humano, antes de nos criar, Jesus já estava se oferecendo como o Cordeiro Pascal, como o nosso substituto. E eu fico olhando, Jesus ele tem um amor tão grande por nós que mesmo sabendo que nós pecaríamos, porque ele é onisciente, sabia, mesmo assim falou assim, eu me coloco à disposição para salvar a raça humana. Olha que coisa bonita. E que seria rejeitado, né, Daniel? Veio aqui e foi rejeitado. E para mim, é o pior sentimento, para mim é rejeição. Uma das coisas que mais me dói é ser rejeitada. Imagina o próprio Jesus, o que ele deve ter sentido, mas mesmo assim o amor falou mais alto, né? É interessante, assim, porque o único objetivo de Jesus era salvar as pessoas, né? E com tudo isso, né, ele ainda ser rejeitado, realmente é uma coisa muito triste. Mas, assim, um pequeno comentário aqui nessa parte do Cordeiro Pascal. Assim, o cordeiro que era escolhido para o sacrifício, como nós comentamos, era perfeito. Isso. Tinha que ter 1 ano, ele não tinha que ter nenhuma mancha, não tinha que ter nenhum defeito, não tinha que ser doente, tinha que ser perfeito. E quando nós trazemos essa imagem para Jesus como Cordeiro Pascal, nós também percebemos que Jesus era um homem sem defeito, perfeito, sem pecados, com um amor tão grande para oferecer para as pessoas. Então, Jesus era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Era ele que tinha que pagar, ser sacrificado para pagar nossa dívida, nossa conta, né? Dos pecados do mundo, na verdade. Porque o que existe no nosso contexto aqui no universo são 2 lados apenas, o lado do bem e o lado do mal. O lado do bem, nós temos certeza de que já é o lado que ganhou. Deus ele é eterno, esse mundo apenas é um pequeno acontecimento na eternidade de Deus. Se nós compreendermos dessa maneira, esse mundo vai passar rapidamente e ficará esquecido pelo resto da eternidade. O irmão falou aí, eu estava aqui refletindo ainda, né, das escolhas, né? Sim. Qual é a linhagem que a gente quer seguir? A linhagem de Abel, dos obedientes, ou a linhagem de Caim? Né? Qual é a linhagem que a gente vai seguir? Só existe 2 caminhos. Não existe uma terceira via. Existe apenas 2 mãos, né? A gente precisa fazer a nossa escolha correta. Quarta-feira, Jesus no templo. É muito interessante aqui que a história da salvação ela envolve 2 realidades que, à primeira vista, a gente olhando, parece até ser contraditória. Porque diz assim que Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele, que Ele anseia estar próximo de nós. Mas, no entanto, se nós, pecadores, fôssemos à presença de Deus,
nós seríamos o quê? Dominados. Fulminados, É verdade. né? Agora, no entanto, diz assim, ó, trazer pecadores à sua presença os levaria à destruição. Davi disse o seguinte, ó, tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Mas ele também disse, eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa com temor, me inclinarei em direção ao teu santo templo. E aí o que acontece agora? Ageu faz ali uma profecia, né? De que o segundo templo, a glória do segundo templo, seria muito maior do que o primeiro. O primeiro foi destruído. Eu acho interessante O isso. segundo seria reconstruído. E aí eu acho que o povo deve ter falado, como assim? A arca sumiu. Porque como a glória de Deus se fazia presente no templo? Eu acho interessante essa parte, né? Porque assim, quando Salomão ele inaugurou né, o primeiro templo, diz que a Shekinah, que estava no meio lá, se manifestou de uma maneira tão grande, tão poderosa, que a presença de Deus foi notado, né? E quando o segundo templo foi inaugurado, a arca não estava, Uhum. né? Mas como podemos ter certeza de que Ageu está certo quando ele fala sobre isso? Ah, porque alguém Havia uma... que me deixa... Eu fico arrepiada só de É imaginar. verdade. Eu fico pensando nessa história, pensando assim, para aqueles que conviveram naquela época, eles ficaram pensando, não, nossos pais falaram que a Shekinah estava lá e a glória foi muito grandiosa, foi Deus maravilhosa, estava com eles, né? né? E agora eles haviam sumido, a Shekinah já não estava lá e foi reconstruída e aqueles que estavam ali ficaram se perguntando, e agora? Como é que vai ser isso? Para quem está assistindo entender, quando o templo foi destruído, algumas pessoas ali correram com a arca, né? Sim, Para tentar isso é verdade. esconder, guardar de alguma forma. Agora, então, por isso que agora a arca já não existia, essa arca se perdeu, vamos dizer assim, né? Alguém escondeu, eu não sei se está tão bem escondido até hoje, eu não vou saber falar que não apareceu. Mas assim, acho que as pessoas vão falar, não, como eles disseram aqui. Não, a arca nem está aqui, né? Ele se manifestava através da Shekinah, na presença de Deus ali, que todo mundo percebia. Só que, por que a Geu dizia que a glória seria muito maior? Porque o próprio Deus encarnado pisaria naquele templo, irmãos. Olha só que coisa Foi um maravilhosa. privilégio E que maior, né? privilégio, e me arrepia todas as vezes que eu imagino estar no templo e Jesus entrar. Aí o irmão Daniel falou uma coisa no início da lição muito interessante. Muitos valorizaram, mas uma grande parte não valorizou isso. Isso é verdade. Não valorizou isso. Não acreditaram, tanto que mataram Jesus, por não acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E quando o profeta Ageu profetiza que a glória seria muito maior do que a primeira, do primeiro templo, é porque o próprio Jesus, em carne e osso, estaria ali Estava presente. verdade. Eles não entendiam isso. Diz o seguinte, ó, foi no segundo tempo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa e carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Eu entendo essa parte como a morte de Jesus. Porque assim, em que momento o lugar santíssimo deixa de ser santíssimo? No momento em que Jesus morre. Diz que o véu ele é cortado de cima a baixo, é Sim. rasgado. Isso. Então agora Deus sai lá de dentro, porque antigamente ninguém podia entrar no lugar santíssimo, só os Verdade. sumos sacerdotes. Sim. Então é um privilégio que o homem, os seres humanos têm. E Jesus tinha que fazer isso porque ele era o Deus triunfante. Quando ele morre, ele é enterrado e ele é ressuscitado, então agora ele se torna o Deus, o Jesus triunfante. Não há mais necessidade dessa separação. Então agora Jesus se apresenta a todos de uma maneira diferente. Antes ali, então, o povo de Deus precisava se aproximar de Deus. E agora o próprio Deus vem, se aproxima. Agora eles têm a oportunidade de ver, ouvir, testemunhar os feitos de Jesus, as curas, né? Tudo que Jesus fez aqui. Eles tiveram esse privilégio, então, de ver ali, né? Face a face o que Jesus
estava fazendo. Então, um privilégio. Deus agora veio em nossa direção. Que bom. Quinta-feira, o nosso tempo está acabando. Quinta-feira, por que criaste todas as coisas? Acho interessante que aqui na quinta-feira vem trazendo aqui o nome de alguns profetas, né? Que foram levados ali perto de Deus, né? Em visão. Ezequiel, Isaías, João, eles foram levados ali próximo de Deus, puderam ver algumas coisas que nós nem imaginamos, por mais. João tenta descrever, mas com certeza não consegue descrever tudo de tão incrível que eram aquelas visões, mas essas visões tinham algo em comum. É verdade. Tinha algo em comum. Todas elas tinham algo em comum. Quais eram, irmão? Era demonstrar e reconhecer quem realmente era Isso. Jesus, o Filho de Deus. A primeira coisa era isso. Esse é o versículo primeiro lá do início da nossa lição. Exatamente. Né? Quem é o digno? O que significa dignidade? E eu fui pesquisar o que significa dignidade. Olha que interessante, porque assim, tanto Ezequiel, Isaías, João, eles têm a oportunidade de reconhecer ou perceber quem realmente é Deus na sua glória e no seu poder. E os anjos, aqueles animais, aquelas imagens que estão lá, que eles tentam explicar, demonstram um amor, um respeito e valorizam a Jesus. E dizem, digno és tu. E o que é dignidade? E a reverência ainda que eles se preocupam, né? Fala assim, santo, santo, santo. Isso. Eles mostram para João, tanto para João quanto para Isaías, que aquele que estava ali, que eles estavam vendo, que é o próprio Jesus, era digno, igual o irmão falou, santo, era Deus, era o próprio Deus. Existia uma segunda coisa em comum. Todos eles reconheciam a sua pecaminosidade. Isso. Pecaminosidade. Todos eles, né, irmão, reconheciam e se prostravam em humilhação e humildade, né? A gente tem reconhecido isso? Me parece que nós estamos vivendo num tempo de autossuficiência. Eu entendo, desculpa te atrapalhar, mas eu entendo assim, que nós não estamos vendo o verdadeiro Deus. Por isso que nós não percebemos nossa indignidade. Porque quando a gente se encontra com a pureza de Deus, com a perfeição dele, não tem como eu não entender que eu sou nada, que sou indigno, que eu preciso dele. Não tem como eu não compreender. Então, muitas vezes, muitos estão procurando um Deus que não é verdadeiramente ele. Eles estão numa igreja que talvez não está lhes mostrando quem realmente é Deus. Acho que quando não tem transformação, eu acho que é porque não teve realmente essa visão de quem é Deus, né? Tanto que Isaías, a reação de Isaías é o quê? Ele fala assim, eu reconheço que eu sou um homem de lábios impuros. Sim, olha aí. E João, qual foi a reação de João? João chorou. Chorou, né? Chorou. Olha que coisa, são reações diante de Deus. Porque eles estavam diante de um Deus santo, um Deus digno, um Deus que havia morrido na cruz do Calvário por nós. E eles tiveram essa reação de os anjos se preocuparem em mostrar que aquele que estava diante dele era santo e digno. E aí o irmão Daniel falou uma coisa, e nós? Como é que nós temos nos comportar diante de Deus? Às vezes a gente vem na igreja, né? Na igreja a gente, ao invés de ouvir o sermão, a gente está ali no celular, está com conversa atravessada, menos ouvindo a voz de Deus, um Deus santo. Lembra da história de Moisés? Quando Moisés estava na presença de Deus, Deus falou assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. O irmão falou uma coisa interessante, eu sempre penso assim, né? Quando a gente entra aqui na igreja, Sim. imagina que Deus está sentado aqui na Sim. frente. Como deve ser a minha postura, meu comportamento, meu respeito, né? É isso. Quando nós não compreendemos isso, é a oferta de Caim. Isso. Né? Caim ofereceu a oferta que ele quis, do jeito que ele quis. Né? E muitas pessoas têm uma vida cristã do jeito que eles querem. Eles entram na igreja, como o irmão falou assim, pegam no celular, conversas paralelas, não tem um respeito, né?
um cuidado nesse momento. Aqui é muito solene. João, Ezequiel, esses profetas, quando viram em visão, Sem visão. nem foi pessoalmente, eles quase que morreram. Daniel ficou doente, né? Quando tiveram esse contato Foi. com Deus. Então, aqui, nessa parte de quinta-feira e também de sexta, ele fala sobre a dignidade de Jesus. Ele é o único que pode abrir aquele livro, Um né? livro selado. Então, o único que pode morrer para salvar o homem do pecado. O André falou aqui que João chorou, né? E na sexta-feira fala assim, ó, quando João testemunhou aquela cena extraordinária dos seres celestiais ao redor do trono, ele foi instruído a parar de chorar. Parar de chorar porque o leão da tribo de Judá havia vencido. A gente precisa ter essa consciência de tudo aquilo que nós falamos aqui, do sacrifício de Jesus por cada um de nós, né? De quão solene é estar na presença de Deus. São tantas reflexões numa lição só, e o nosso tempo já acabou. Nós precisamos encerrar. Então, assim, eu espero que essa lição tenha deixado você com um gostinho de quero mais. Vai agora, pega a tua Bíblia, procura esses textos que nós falamos, continue estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela transforma, ela traz esperança. André, deixa suas considerações finais. Eu quero só ler um trechinho da parte de quinta-feira aqui para encerrar a minha consideração. A cruz nos revela duas verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos ser salvos. Falamos sobre a cruz, falamos sobre a oferta e nós devemos nos posicionar da forma correta. Aceitar o sacrifício de Cristo, primeiro ponto. Segundo ponto, nós devemos dar a nossa melhor oferta para Deus. Às vezes a gente fala assim, a oferta, dinheiro. Não, não é só o dinheiro. É o meu talento, é o meu tesouro, é outras coisas que envolvem aquilo que Deus pede. Coração, O coração. Então dê o seu melhor para Deus. Não faça aquilo que você acha que deve ser feito, não. Faça aquilo que Deus pede. E aí, Deus nos abençoará, né? Amém. Obrigada, André. Irmão Daniel. Eu só queria ler aqui uma parte aqui do Patriarcas e Profetas que está na sexta-feira. Diz, a transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação para sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Essas são minhas considerações finais. Só Ele para nos salvar. Não Amém. havia quem que pudesse salvar o homem do pecado. Cristo. Amém. E eu quero terminar dizendo que foi por você. Foi por mim, mas foi por você também que Jesus morreu humilhado numa cruz para que você pudesse ter a vida eterna. Mas se você morrer aqui, pode ter certeza que se você mesmo assim, você morrer aqui, Jesus irá ressuscitar você. Amém. Eu ouvi isso e eu não quero esquecer nunca mais. Amém. Mesmo que eu venha a morrer aqui, um dia Jesus irá nos ressuscitar. Nós esperamos você no próximo estudo.